Então, vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 3. Nas semanas passadas, a gente falou sobre Efésios, capítulo 1 e capítulo 2. E o capítulo 3 é um capítulo que tem um resumo da compreensão de Paulo sobre aquilo que ele já vinha falando nos outros dois capítulos, por isso que eu quero ser mais rápida na leitura do capítulo 3, porque vocês vão ver só pela leitura que a gente já consegue entender o panorama do que ele está trazendo. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte é o capítulo 1, 2 e 3, em que ele está falando, assim, como ele está maravilhado com o fato de ter descoberto essa revelação de Deus que tinha sido ocultada por toda a eternidade passada, inclusive para anjos, inclusive para demônios, quando houve a rebelião no céu. Então, assim, aquela revelação de ter um povo criado para ser família de Deus foi algo escondido por Deus a 7 chaves, só a Trindade sabia. E Paulo está, assim, extasiado pelo fato de ele ser quase que a parteira, no modo de dizer, de participar do nascimento da igreja, porque ele teve a compreensão que a revelação não era para judeus apenas, mas era para gentios, e ele foi feito apóstolo para os gentios. Então ele está, assim, fascinado com aquilo, fascinado com aquela grande revelação, e ele fala isso no capítulo 1, e ele fala de novo no capítulo 3, e a gente vai ler agora o capítulo 3 para ver como ele finaliza expressando isso, e depois ele começa, a partir do capítulo 4, a falar o que se espera dessa nova humanidade, desse corpo que se forma através da igreja, que é composta por judeus e gentios, e aí feito um povo só, que é o povo chamado família de Deus. No capítulo 3, versículo 1 e seguintes, a gente lê o seguinte, na versão que eu estou lendo aqui, é Almeida Corrigida Fiel. Por essa causa eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Que texto maravilhoso, né? Paulo está, assim, realmente fascinado com o fato de que essa revelação tenha sido alcançada no tempo em que ele está iniciando seu ministério, ele está vivendo esse período, ele está formando pessoas, ele está participando daquela descoberta e construção de uma nova comunidade que não era mais feita formada só por judeus, mas era uma comunidade formada também por gentios que estavam sendo introduzidos através da aliança em Jesus. Jesus quebrou a barreira de divisão que havia entre Israel e todas as outras nações.
Ele está explicando como Deus havia escolhido, né, nos capítulos 1 e 2, como Deus havia escolhido Abraão, feito com ele uma aliança, da qual todo Israel, toda a nação de Israel descende, e que esse povo estava separado de todos os demais povos através de uma barreira que foi constituída por Deus e que era a lei, e que afastava todos os demais povos desse povo. Esse povo que vivia chamado por Deus a viver em santidade, a viver como uma nação sacerdotal, e tinha um padrão de vida separado, um padrão de vida diferente, um padrão de vida que diferenciava das outras nações, não fazia a adoração a outros ídolos, não sacrificava os filhos, não comia alimentos que eram considerados impuros, que hoje a ciência sabe que são danosos para a saúde, que contêm bactérias, vermes, que causam enfermidades, que causam até a morte, intoxicação. Então Deus preservou através da alimentação, através do dia do descanso, através da guarda da terra. Toda a lei foi feita para poder proteger o povo, mas tornou o povo um povo separado, um povo santo. E essa barreira de separação foi derrubada em Jesus. Porque Jesus, ele ao cumprir nele, ao satisfazer nele a lei, ele abre a porta da salvação e oferece salvação aos gentios. Jesus é essa porta aberta para todos os gentios que aceitam a ele e passam, então, a integrar essa família multiétnica formada por pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. E Paulo, então, a gente vê aqui no capítulo 3, que ele está maravilhado com esse plano oculto que Deus tinha escondido desde a eternidade passada, esse plano redentivo, né, de salvar a humanidade, de oferecer salvação à humanidade, de salvar os homens, aqueles que aceitariam o Senhor Jesus Cristo, e aquele plano, então, é revelado nesse momento em que ele está vivendo o ministério, ele está, eu estou vivendo no ápice do cumprimento de um plano que Deus tinha desde a eternidade passada, e agora a coisa está acontecendo, é agora que ele trouxe essa revelação. Então, no capítulo 3, a gente viu isso no capítulo 1, no capítulo 2, um pouco menos, mas assim, essa sensação de uau, né? A gente vê no capítulo 1 e vê no capítulo 3, quando Paulo demonstra essa admiração por esse tão grande mistério revelado e afirma que, mesmo estando na prisão, ele fala no capítulo 3, mesmo estando em correntes, ele tem o privilégio de testemunhar esse grande evento. Paulo encerra então o capítulo 3 orando para que os seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus para compreender o amor de Deus, né? A largura, a profundidade, a extensão, né, desse amor inefável e que não pode ser explicado, e foi por causa desse amor que nós todos fomos alcançados. Então, encerro aqui a primeira metade do capítulo, aliás, do livro da carta de Paulo aos Efésios, e vamos iniciar então agora o capítulo 4, para dar sequência ao propósito dessa epístola, não só para os Efésios, mas para a Igreja de Cristo, porque aqui é que começa realmente a mostrar o que se espera do cristão. Então, vira a página para Efésios 4, se você tiver com a Bíblia aberta ou o seu aplicativo. Vamos ler o que Paulo fala nesse capítulo, a partir do verso 1. Eu vou ler até o final e depois a gente vai discorrendo um pouquinho, parte por parte. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com a qual fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentido, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos todos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quanto ensino nesse capítulo, né? É um capítulo denso, um capítulo longo, e a gente extrai muita lição dele. Eu vou estar fazendo um resumo do capítulo, levantando as principais informações, depois a gente vai falar um pouquinho de cada trecho. Então, a partir do capítulo 4, que é a segunda metade da carta, quando Paulo já falou a respeito da revelação do mistério de Deus sobre a igreja, o surgimento da igreja, Paulo desafia os cristãos a demonstrar o seu compromisso com o evangelho, a partir da forma como vive. Ele começa a mostrar que existe um padrão de vida especial a ser vivido por aqueles que passam a integrar essa aliança. A gente lê lá em Atos 15 o que foi estabelecido para os gentios. Os gentios não são mais chamados, não são destinados a cumprir a lei moral, sim, mas a lei moral é a lei que nós encontramos, o não adulterar, o não roubar, o não dizer falso testemunho, essa é a lei moral, mas a lei cerimonial não, né? As práticas alimentares, as práticas de vestuário, usar bolas na beira da roupa para poder lembrar de orar, às vezes tem que fazer as orações, quantas orações tem que fazer, a guarda do sábado, ele fala que não há diferença de dia e dia, né? Que não é para falar sobre aquele que se alimenta de um tipo de alimento, o outro que come só comida de um outro tipo, ele fala assim, aquele que não come carne não pode criticar aquele que come, e o que come não pode se preocupar em criticar o que não come, porque ele é mais forte, o outro é mais fraco. Então ele está colocando assim, cada um respeite aquilo que faz, porque todos fazem para Deus, não é o cumprimento da lei que vai tornar esse povo um povo diferente, mas é um padrão de vida, é um comportamento diferente que se espera dessa nova humanidade. Fomos feitos um novo povo a partir de Jesus Cristo, em que ele uniu o povo da primeira aliança com o povo da segunda aliança e forma uma família multiétnica, vinda de todos os povos, línguas, etnias, nações, e esse povo passa a viver de maneira a demonstrar a identidade de Cristo neles. Então ele destaca algumas coisas logo no início do capítulo que são marcadas ou caracterizadas pela palavra um. Ele fala assim, todos são um. Um é uma palavra-chave nesse capítulo, né? A igreja é um corpo, unificada por um espírito, possui um só Senhor, uma só fé, com um só batismo e possui um só Deus e Pai de todos. Então ele está demonstrando que existe uma unidade, ele está demonstrando que existe uma coesão entre todos, o que liga todos eles, né? Existe um povo que é a igreja, que faz parte de um corpo só, que é o corpo de Cristo, que é unificada por um espírito, o mesmo pensamento, o mesmo espírito que guia o mesmo Senhor de todos, possui uma só fé, a mesma fé alinhada, né? Aquela unidade de crer naquilo que Deus tem para a igreja, através de Jesus, com um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Mas essa unidade, ele está falando durante o capítulo, né? Desculpa.
não significa uniformidade. Apesar de todos serem um, nós caminhamos para a mesma direção, nós sabemos, nós cremos no mesmo Deus, é um só Deus, nós temos a mesma fé, nós somos batizados no mesmo batismo, nós temos o mesmo Espírito, nós temos, tudo é em comum, né? Tudo isso nos liga, nos faz um povo coeso, mas isso não nos faz iguais. Cada um de nós tem características diferentes, cada um de nós tem, inclusive, manifestações diferentes de Deus em nós. Cada um de nós tem diferentes dons que expressa na maneira como nós recebemos essa habilidade de Deus e usamos ela dentro do corpo de Cristo, para edificação, como ele mesmo fala, do próprio corpo. Nesse corpo unido, então, há muitos tipos de pessoas diferentes e com diferentes dons, e alguns são chamados para serem apóstolos, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, outros, que eu não falei? Profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os dons de governo. Não são os únicos dons, mas são dons que foram estabelecidos por Deus para manter a estrutura, o organismo da igreja funcionando. A gente encontra Paulo depois mencionando em outra carta outros dons espirituais que são, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Esses dons específicos são os dons de governo, os dons de liderança, os dons de formação. E ele apresenta qual é o propósito disso? A fim de promover a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito, não é um propósito de colocar hierarquia, de colocar chefe, de colocar uns sobre outros, mas não, porque o propósito da função dos 5 ministérios, né, dos 5 ministérios de governo, é a mesma propósito. Eu gosto muito de ver a Dr. Beck falando sobre isso, porque ela tem muita propriedade ao falar. É a mesma maneira de funcionar da Trindade Santa. Não tem uma hierarquia em que um é chefe e o outro obedece, mas todos funcionam em sincronia, para que um consiga fazer a sua parte, o outro tem que completar dele. Então, na justa operação de cada parte, como o Paulo está falando aqui, todos eles conseguem fazer com que a roda funcione. Cada um fazendo o seu papel. É como se fosse uma corrida em que entrega o bastão para o próximo, para que ele possa continuar correndo para completar. Só que de uma maneira uniforme, equilibrada, não uma forma piramidal, em que tem uma base e vai se subindo até chegar na posição maior. E que aí aquele é chefe de todos, não, mas era uma maneira em que um serve o outro, porque ministério significa serviço, a palavra ministério significa serviço, e dom é para exercício do ministério, e o exercício do ministério, então, é servir, é usar o dom, é usar a habilidade, é usar aquilo que o Espírito Santo depositou na vida para servir outros, não é para se auto-servir. Minha mãe falava assim, o dom não é para se auto-completar, não é para servir a você mesmo, não é para você se enriquecer, para você usar em benefício próprio, não é para você se tornar famoso, não é para você crescer em relação a outros, se colocar sobre outros. O objetivo do dom não é para você, é servir o outro, é para abençoar o outro. Quando você abençoa o outro te abençoa, né? E nesse círculo que se fecha através dessa operação, um abençoa o outro e todo o corpo funciona bem, todo o corpo é edificado, todo o corpo é fortalecido, todo o corpo caminha em unidade para o desenvolvimento do projeto de Deus. Eu acho bem curioso, acho até estranho que muitas pessoas tenham dificuldade em crer na manifestação e no uso dos 5 ministérios, creem em uma parte, a maioria de vocês já aceitou o Senhor Jesus nessa geração em que é tão falado e tão fácil de compreender a operação dos 5 ministérios. Eu venho de um legado muito tradicional em que só existia pastor e evangelista, né? Não existia profeta, não existia apóstolo, até a mestre era reconhecido, mas não tinha a unção, o reconhecimento, a operação. Tinham pessoas com dons de ensino, que era reconhecido, para ensino específico, especialmente acadêmico, ou formação disciplinar dos cursos de doutrina da igreja, as escolas dominical, os cursos de união de treinamento. Então, tinha alguém que tinha essa habilidade de construir material ou de organizar como seria o programa de ensino da igreja. Então, esse dom, apesar de não ser mencionado, mas sempre foi aceito. O dom de evangelista também, numa maneira de fazer, ou de planejar, ou de organizar campanhas ou ações da igreja para fazer atos de evangelização pública ou visitação, ou coisas
do tipo, e o pastoreio, que é algo simples de se entender e de se aceitar. Mas o apóstolo e o profeta, o apostólico e o profético, é algo que tem sido rejeitado ao longo de muitos e muitos séculos. Por muitos e muitos séculos isso tem sido rejeitado. Quando a gente lê essa carta, a gente está vendo que Paulo está falando que é para a igreja isso, é para a justa operação de cada parte. Eu já vi vários pastores aqui eu respeito muito, pastores famosos, mas que são reformados, extremamente tradicionais, dizendo que os apóstolos foram os apóstolos do Cordeiro, que uma das características do apóstolo era ter participado, ter visto o ministério de Jesus. Eu estou falando isso para vocês para que vocês tenham resposta para quem vier perguntar sobre o apostólico. Esses apóstolos que são os apóstolos do Cordeiro, sim, eles foram, uma das características de reconhecimento deles para serem ungidos era que eles tivessem participado do ministério de Jesus. Paulo é o único que é considerado apóstolo abortivo, ele não viu o ministério de Jesus, ele ouviu de Jesus, como ele mesmo testemunha, estando no deserto, através de revelação. Todos os demais participaram do ministério de Jesus. Esses são os apóstolos do Cordeiro. Mas a palavra nos apresenta, nesse texto, entre tantos outros, que Deus estabeleceu um dos ministérios, entre os outros ministérios de governo, também o ministério apostólico, ministério profético e ministério apostólico para a edificação do corpo. Ou seja, se uma parte do corpo não está faltando, se eu não tenho braços, por exemplo, se eu não tenho pernas, por exemplo, se eu não tenho olhos, se alguma coisa me falta, é óbvio que eu vou ser deficiente naquilo em que me falta. Eu não consigo operar na plenitude do meu corpo se eu não consigo enxergar. Eu consigo encontrar caminhos através da habilidade que a gente acaba desenvolvendo pela deficiência daquele membro. Eu já vi pessoas, que vocês já viram também, que ou por serem cegas conseguem aprender a se locomover por todos os lugares através dos ruídos, conseguem andar com facilidade através de muleta, com um cachorrinho que ajuda, mas que tem uma certa limitação e que depende de outras pessoas para ajudar. Pessoas sem braço que conseguem usar os pés para escrever, para escovar o dente, para se alimentar, mas também tem uma certa limitação na própria locomoção, não são todas as coisas que podem ser feitas. Ou você não tem as pernas, né, precisa de prótese, ou vai usar uma cadeira de rodas, porque a falta de uma parte do corpo, ela vai causar essa limitação. E essas partes, na verdade, esses 5 ministérios, eles foram estabelecidos por Deus para fazer com que haja a justa operação de cada parte, ou seja, para que o corpo inteiro funcione de maneira sincrônica, na plenitude, funcione bem, é necessário haver a participação desses dons espirituais de governo que Deus estabeleceu, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Foi Deus que fez dessa forma para que a coisa funcione de maneira sincrônica e possa haver o crescimento saudável de todo o corpo de Cristo, em que Ele mesmo é o cabeça. Então, pensando dessa forma, né, nós sabemos que todos são chamados a usar os seus dons e talentos para edificar, para construir essa igreja. Paulo usa 2 metáforas, né? Ele fala do novo templo, ele fala de uma nova humanidade, em que a igreja é o corpo de Cristo e ele mesmo é o cabeça, ou a cabeça, né? Cristo é a cabeça desse corpo que se forma. E aí ele passa então a dizer como esse grupo de pessoas, como essa comunidade, como essa nova humanidade, né, como essa comunidade deve viver despindo-se do velho homem e revestindo-se do novo homem em Jesus, né, abandonando as práticas que eram então comuns e adotando práticas novas que são condizentes com aquilo que professa, com aquilo que crê e com aquilo que tem ligação com Deus através do Espírito Santo que habita em nós e que quem nos mostra, nos guia, nos dirige. Ele fala, se você mente, passa a dizer a verdade, não minta mais. Se você tem raiva, então agora você vai passar a ser alguém que promove a paz entre as pessoas. Se você roubava, agora você não vai mais roubar, você vai dar para aquele que precisa, você vai ser generoso. Se você fofocava, se você falava mal das pessoas, você agora vai dizer palavras de bênção, você não vai falar maldição, você vai encorajar, você vai ser alguém que aconselha. Se você era uma pessoa vingativa, queria sempre fazer justiça com as próprias mãos, agora você vai ser um perdoador, né? Você vai ser alguém que é marcado por sempre oferecer perdão quando não se espera. Se você era uma pessoa promíscua, né, que buscava todo tipo de orgia, tinha prazer nessa vida nojenta, repugnante, agora você vai ser alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus, que tem uma vida
santa, uma vida pura, uma vida separada, que se destaca pela maneira de viver. Se você era entregue à bebida, aos vícios, né, às drogas, você agora passa a viver sob o controle do Espírito Santo de Deus, você exerce controle. Na verdade, o Espírito Santo de Deus exerce controle na sua vida e você manifesta a ação dele em você. É por isso que as pessoas se chocam quando encontram com um cristão, um novo convertido, ou a partir de quando a pessoa aceita Jesus e se converte e passa por essa transformação, porque ela não consegue encontrar mais aquela pessoa que ela conhecia antes. Ela às vezes provoca, a gente vai, especialmente em reuniões de amigos, em reuniões de família, onde as pessoas têm bastante intimidade, começam a ter pequenas provocações, né, oferecendo uma bebida. Ó, tá aqui sua bebida predileta, né, tá aqui sei lá, a cerveja, o vinho, a vodka, a bebida que for. A pessoa fala, não, muito obrigada, eu não quero. Né? Não, você gosta? Até ano passado foram 20 anos, 30 anos bebendo, o que é isso? Só porque você está indo na igreja? Não precisa mais. Aqui você pode fazer, pode ser quem você é, não precisa fingir na minha frente. Você fala, não, eu não quero mais, eu não bebo mais, eu mudei a minha postura, e a pessoa estranha, fala, não é possível, como assim mudou? Né? Então, no começo é uma sensação de que é uma falsidade, de que não é autêntico da pessoa agir daquela forma, e com o passar do tempo, passa a se perceber que houve realmente uma transformação. Então, primeiro vem um desprezo, uma sensação de isso é falso, de querer repugnar a pessoa, deixa eu fora do grupo, né? O crentão agora, quer dar uma de Zé Santo ou de Maria Santa, não dá mais para andar com a gente. Só que depois de um certo tempo, a pessoa começa a perceber a interesse daquilo, a sinceridade, a verdade daquilo, porque permanece, porque passa a entrar ano e sai ano, e a pessoa permanece daquela maneira nova de viver. E aí, quando essas pessoas, elas têm um problema, precisam de oração, passam por luta no casamento, pedem um emprego, qualquer situação que acontece, ela lembra, puxa, aquela pessoa aceitou Jesus mesmo, então virou crente mesmo, porque eles não sabem explicar, né? Eu vou pedir oração para eles orarem na igreja dele, porque a mudança foi grande. Então, de lá vem algum poder, de lá realmente vem alguma virtude, alguma coisa acontece que pode me ajudar. Pode ser que alcance a minha família, pode ser que alcance a minha casa, pode ser que me ajude. É assim que esse testemunho começa a fazer mudança efetiva ao redor de nós na sociedade. Né? Se você era marcado por ter uma pessoa sempre rancorosa, sempre raivosa, sempre mal-humorada, sempre xingando, falando palavras ruins, né? Que droga, ai que porcaria, ai que dia mal, né? Um hard, né? Que dia, que azar, por que eu acordei hoje? Né? Começa a dizer palavras de bênção, que dia bom, que dia abençoado, que dia gostoso. As coisas dão errado, não tem problema, Deus está no controle. Né? As coisas começam a acontecer para te provocar, você, sei lá, bate o carro, perde um dinheiro, acontece uma enfermidade, as pessoas, puxa, você tá numa fase, hein? Tá realmente ruim, tá precisando se benzer, as pessoas falam muito isso, né? Falam, não, Deus está no controle, os problemas vêm para todo mundo, a Bíblia fala que o sol vem sobre os maus e os bons, os problemas também vêm sobre os maus e os bons da mesma maneira, tá todo mundo sujeito, tá acontecendo comigo agora, mas eu tenho a confiança de que Deus vai me trazer livramento e depois as coisas vão voltar ao normal. Então você demonstra aonde você está firmado, onde está firmados os seus pés, que é a rocha que é o Senhor Jesus. É uma mudança muito grande, as pessoas começam a achar estranho aquilo, né? A pessoa que fofocava tinha maior prazer em falar mal dos outros, em ficar escutando os boatos da empresa, né? Você ficou sabendo, aconteceu isso e aquilo, você viu fulana, tá ficando com fulano, você viu aquilo lá, vai rolar cabeças. Então aquelas pessoas que gostam, se alimentam dessas conversinhas, né? Dessas mentirinhas, dessas fofocas mesmo. E a pessoa muda, fala assim, olha, na minha presença eu não falo mais mal de ninguém, eu não falo mal, eu falava, mas mudei o comportamento. A pessoa se sente até reprovada, fala assim, uau, a gente faz isso junto, como assim agora você não faz mais? Porque essa mudança promove, a nova humanidade de Cristo em nós promove essa mudança radical. As pessoas no começo não entendem, né? A falta de perdão, a vingança, depois passa a perdoar, não, tudo bem, não tem problema. Ou então quando abandona a pornografia, que é um vício terrível, quando abandona as práticas imorais, os amigos convidam, porque tinham o hábito de sair juntos e fazer essas coisas juntos, e aí o homem, mesmo a mulher, começa a falar, não faço mais isso, não participo mais disso, não frequento mais esses lugares, não vou mais nesse tipo de festa, não participo mais desse tipo de evento, não assisto mais esse tipo de filme, não me envolvo mais nesse tipo de ambiente. As pessoas falam, ué, o que aconteceu? Né? Ou abandona a bebida, abandona as drogas. Então, esse é o desafio que Paulo nos faz como igreja, para estarmos buscando viver essa nova humanidade de Jesus, né? Através de Jesus nas nossas vidas, a viver uma vida que demonstra isso que nós passamos a viver, esse compromisso.
Ele fala no versículo 23, vos renoveis no espírito da vossa mente, né? Vou ler do 22 para frente. Ele fala assim, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele fala, por isso deixar a mentira, e falar é a verdade, cada um com seu próximo, somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? É que na hora que acontece um problema, é normal que suba aquele sentimento de raiva, de ira, né? Por que aconteceu isso? Caiu um martelo no meu pé, ou então alguém me deu um calote, ou alguém ultrapassou o sinal e bateu no seu carro, na hora o sangue sobe. É humano, nós somos humanos, acontece aquele nervoso, mas ele fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você se irou, você agiu na carne naquela hora, porque você não conseguiu se controlar, porque às vezes a gente consegue se controlar e fala, não, tudo bem, não tem problema. Já tem bastante domínio próprio nessa altura do campeonato. Quando não tem tanto domínio próprio, se ira, se zanga, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa o dia acabar, não vai dormir sem resolver aquilo. Com quem foi causado o problema e diante de Deus. Essas duas coisas precisam ser resolvidas no mesmo dia. Não se ponha o sol, não deixa adormecer sem que aconteça. Vou tomar que eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu casei com o Ranieri, 15 dias depois que nós nos casamos, vocês não viram a história ainda, vejam lá a nossa live, que lá tem toda a história de como nós nos conhecemos e como foi o nosso casamento tão rápido. E nós nos casamos e 15 dias depois nós ganhamos um curso chamado Veredas Antigas. É um curso bem famoso, tem em vários lugares do mundo, mas o seminário que nós morávamos lá no Estema, dentro da Missão Antioquia, dentro do Vale da Bênção, eles tinham acabado, naquele ano mesmo, de abrir uma base, que era uma base nacional do Veredas Antigas e do Casados para Sempre. Depois esses dois ministérios se dividiram, viraram dois ministérios diferentes, duas ações diferentes, mas naquele período tinham inaugurado, fazia muito pouco tempo, o curso, a sede, o presidente nacional estava lá, eu estava naquele evento e a gente ganhou do seminário esse curso Veredas Antigas. É um curso de um final de semana, ele tem vários módulos, que são 4 módulos, se eu não me engano. Nós fizemos o primeiro, e é assim, um curso tremendo, que ensina coisas sobre casamento, sobre como construir barreiras de inimizade, como pequenas coisas destroem o relacionamento. É muito bom esse curso. E depois, como através do perdão você consegue restaurar um casamento ruído. Para nós foi fantástico, porque a gente não tinha ainda nenhum muro de divisão entre nós, a gente estava na lua de mel, 15 dias de casados, assim, super apaixonados, tínhamos acabado praticamente de nos conhecer, então não tinha nada ainda um contra o outro. Mas lá tinha casais com 20 anos de casados, com 30 anos de casados, tinha casais com 7 anos. As palestras são dadas para o grupo grande, depois grupos pequenos de 6, acho que se não me engano até 6 casais se reúnem para ser ministrados por um casal, que é o casal de conselheiros de cada pequeno grupo. E quando nós estávamos num desses intervalos, né, do pequeno grupo, um casal que era conselheiro do nosso grupo, ele nos procurou e falou assim, olha, nós somos casados na época, eu acho que há 15 anos, se eu não me engano, aquele casal. Eles trabalhavam como missionários de base lá na Missão Antioquia também. E eles falaram assim, o segredo do nosso casamento é um versículo, que é esse versículo aqui. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós fizemos uma aliança no dia que nós nos casamos, de usar esse versículo como uma base para o nosso casamento. Que cada vez que nós fizéssemos algo que magoasse o outro, ou que o outro fizesse algo que nos magoasse, nós íamos resolver aquilo naquele dia. A gente não ia dormir com raiva um do outro. E aquele ensino naquele dia foi algo que realmente foi rema para mim e para o Ranieri. A gente fez aquela aliança como eles ensinaram a gente. Na verdade, eles falaram só com nós dois, eles não falaram no grupo grande, falaram para mim e para ele, porque a gente tinha acabado de se casar. E nós adotamos tão a sério aquilo que eu lembro de, assim, logo assim, nos meses seguintes, acontecendo situações pequenas que nós brigamos ou eu fiquei chateada com ele. Eu lembro de uma ocasião em que eu fiquei chateada por alguma coisa que ele não fez. Não lembro nem o que era, mas talvez seja, sei lá, lembrar de alguma data importante. Alguma coisa aconteceu que eu fiquei triste aquele dia. E aí ele chegou do trabalho e foi dormir. E eu fiquei chateada com ele, mas ele não sabia que eu tinha ficado chateada com ele, mas eu fiquei muito chateada com ele. Eu acordei ele,
e falei assim, eu queria te falar uma coisa, hoje aconteceu isso, 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 eu fiquei muito magoada com você, fiquei chateada, eu queria primeiro te contar que isso aconteceu e depois pedir perdão, não quero dormir com raiva de você, mas eu preciso te contar isso para pedir perdão. E a pessoa falou, isso não tem problema, você pode me falar. Então assim, nós começamos a construir desde aquele comecinho esse hábito de usar esse versículo para pedir perdão, para não deixar a ira interferir no nosso relacionamento, e a gente pratica isso até hoje, a gente não dorme sem se acertar. Foi uma aliança que nós fizemos, isso é uma coisa muito boa, saudável, porque às vezes a gente fica, às vezes as pessoas falam assim, tô dias sem falar com meu marido, tô dias sem falar com a minha mulher. Por quê? Porque dormiu com aquele problema sem resolver, porque ficou com raiva de uma coisa que deveria ser tratada, resolvida. Então não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Acerta aquilo para que você possa dormir tranquilo, ter um sono dos justos, né? Um sono de paz. Não deis lugar ao diabo. Ele vem falando, né? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, não sai da vossa boca a palavra torpe, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, sejam tiradas de vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, aqui nesse capítulo 4, ele apresenta um modelo para nós como cristãos, como se nós tivéssemos chegado nesse mundo, nesse ambiente, nessa nova identidade cristã, pudéssemos ter um parâmetro, pudéssemos ver como funciona esse corpo, os dons que foram liberados para poder funcionar de maneira plena, a edificação de cada parte, Cristo sendo cabeça desse corpo, desse novo corpo, esse corpo funcionando através de cada pessoa vivendo uma vida separada, vivendo de uma maneira que impacta a sociedade, aquelas práticas antigas sendo despidas, sendo tiradas, sendo rejeitadas, eu adotando práticas novas, eu identificando em mim as coisas que eu fazia antes e que eram condizentes com a carne do velho homem, com a carne humana, com a limitação humana, e passando a adotar uma nova postura, né, consciente, com inteligência, usando de sabedoria, olhando para as situações de maneira diferente, procurando enxergar, poxa, eu fazia isso, não vou fazer mais, porque isso desagrada a Deus, isso desagrada o Espírito Santo de Deus, não vou agir mais dessa forma, vou agir de uma maneira que honra o nome dele, que diz respeito daquilo que eu sou agora em Jesus. Se ele está em mim, eu não posso mentir mais, se ele está em mim, eu não posso mais ser fofoqueiro, eu não posso mais roubar, eu não posso mais ser alguém que sente cólera o tempo inteiro, ou que faz gritaria, ou que fica blasfemando contra Deus, ou esse blasfemar também fala, diz respeito a falar palavrões, fica falando palavrões, usa palavras torpes, né, usando nomes que são, todo palavrão geralmente, eu falo isso muito para os meus filhos, falavam quando eles eram pequenos, são atos obscenos, não tem palavrão que não diga respeito a um ato obsceno de violência contra alguém. Se você olhar para todos os palavrões, todos eles dizem respeito a atos obscenos de violência contra uma outra pessoa. Como que nós podemos dizer esse tipo de coisa? Como que nós podemos pensar, como pode passar pela nossa boca, né? Sendo que lá em Filipenses fala tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se ocupa o pensamento, o quanto mais é o que passa pela boca. Tem que ser condizente com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como padrão. A malícia seja tirada dentre vós, ele fala. Né? E aí nós temos que viver em benignidade, em misericórdia, em perdão, como Deus também, através de Jesus, fez conosco. Amém, esse é um grande desafio para todos nós como cristãos, mas eu creio que é lindo, porque nós conseguimos ver um desenho de como se forma esse corpo. Nós não vemos isso hoje na igreja sendo vivido muitas vezes. Uma das coisas que me choca é ver pessoas que entram ano e saem ano, continuam indo à igreja, continuam mentirosos, continuam caluniadores, continuam fofoqueiros, continuam caloteiros, continuam na mesma vida. Ou seja, vai, assiste o culto, volta para casa e nada mudou. É uma vida de religiosidade, que a pessoa sente confortável em achar que ela está indo talvez na missa, fez a parte dela, entregou o dízimo, oferta, o que for, cantou um louvor a Deus, né? Disse palavras de louvor, de apreço a Deus, pronto, a minha parte eu fiz, agora a vida continua do mesmo jeito, continua nas mesmas pornografias, imoralidades, falando palavrão, nas bebedices, nas festas, nas blasfêmias, nas gritarias, na malícia, né? Aquela vida que é a vida do comum de todo dia, que parece que é assim, o jeito que as pessoas te conheciam, você continua vivendo. Apesar das pessoas nos confrontarem, eu nunca
vivi essa disparidade, porque eu cresci num meio que eu fui formado dessa forma, já dentro de uma vida que tinha um padrão cristão, de maneira muito militar. Então eu não vivi essa mudança, mas eu vi isso acontecer com muitas pessoas, colegas meus, né? Tinha um colega meu na oitava série que porque ele teve uma transformação muito radical. Ele era homossexual antes, um menino de 14 anos, mas ele tinha namorados naquela época. E aí, quando ele se converteu da sétima para a oitava série, ele abandonou a homossexualidade mesmo. Depois, eu conheço ele até quando eu morava no Brasil, um pouquinho antes de vir para cá, então há 5 anos atrás, eu encontrava sempre nas ruas. Ele trabalhava na Guarda Municipal da cidade, casou, teve filhos. Mas naquela época, quando ele tinha 14, 15, 16 anos, na escola ele mudou muito a postura e os meninos continuavam falando: você tá tentando dar uma de crentinho, mas você é gay, usavam aquela expressão horrorosa, né, chamando ele daquele animal que chamam a pessoa que é homossexual, e menosprezavam ele dava risada e falou assim: não, eu não sou mais, não, eu abandonei isso, eu agora tenho Jesus. Ele tinha prazer em falar que tinha Jesus. Eu ficava olhando para ele e falei assim: puxa, como eles humilham ele não se importa. Novinho, né, com 14, com 15 anos, a gente olha para os nossos filhos, será que suportariam esse tipo de humilhação? E com adultos, com adolescentes, com quem for, a sociedade ao redor, ela fica massacrando, né? Falando: não, você não consegue, você fuma, você bebe, você fazia até ontem, o que aconteceu? Tá tentando enganar quem? Né? Mas isso é uma pressão que o diabo usa para tentar a pessoa. Nada pode mudar nossa postura de viver em santidade e passar a olhar para Cristo como o autor e consumador da nossa fé, como um exemplo, um modelo, né? Nosso desafio é chegar à estatura e à medida do varão perfeito, que é Jesus. Nós temos que continuar caminhando, buscando nos limpar dessas arestas, dessas sujeiras, dessa velha humanidade e nos revestirmos da nova humanidade em Jesus. Esse é o nosso desafio. É lindo saber que em Jesus nós somos capazes de viver dessa forma, de passar a adotar essas práticas novas e a abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Muitos desses que acusam, muitos desses que falam contra nós, que tiram gozação e que fazem esses comentários, são aqueles que vão vir pedir oração, são aqueles que vão vir para Jesus através do nosso testemunho, porque quando ele começa a ver que a coisa é consistente, que a coisa permanece, que a coisa perdura, ele vai falar: puxa, eu acho que eu preciso disso também. Eu acho que para abandonar a droga eu preciso de Jesus. Para abandonar a pornografia ou parar de trair a minha mulher ou meu marido, eu preciso de Jesus. Para parar de me envolver em tanta gritaria, em tanta confusão, em tanta brigalheira, eu vou precisar desse Jesus também. Se fulana, cicrano, beltrano conseguiu essa transformação através de Jesus, eu preciso dele também. Que seja assim nas nossas vidas, que a gente possa ser esse canal de transformação e de luz. É isso que significa ser luz do mundo, não tem outro significado. Quando você é confrontado com quem você era e com quem você se tornou em Jesus, você passa a ser luz. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você é o Jesus que as pessoas enxergam. Não tem como viver de uma maneira diferente, porque é por isso que as pessoas falam tão mal de crentes hoje em dia, porque elas olham para os crentes e falam: isso não tem nada de Deus, isso não tem nada de santo, isso não tem nada de verdade, isso não tem nada de Bíblia. Mas quando nós vivemos Jesus, quando nós vivemos dessa forma, nesse compromisso, nós passamos a ser essa luz que mostra para o mundo quem é Jesus e o que ele faz em nós e através de nós. Amém. Vamos orar então, encerrando esse período, e depois eu vou parar aqui de record, a gente conversa um pouquinho. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra tão desafiadora, Senhor Deus, uma palavra tão forte que o apóstolo Paulo foi tão inspirado pelo teu Santo Espírito para deixar para nós como igreja, a aprendermos aquilo que nós devemos ser, aquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo essa mensagem agora, Senhor Deus, a conseguirem encontrar essa identidade em Cristo, essa nova identidade, esse novo homem, essa forma de se revestir de Ti, de abandonar as velhas práticas, de abandonar o velho homem, de abandonar os velhos costumes, de abandonar, Senhor Deus, aquilo que traz para o mundo escândalo, mas a viver uma vida que traz para o mundo luz, que mostra para o mundo o Senhor Jesus vivendo em nós e através de nós. Que nós sejamos, Senhor Deus, realmente pessoas que usam o seu dom para edificar cada um, a parte que nos compete, para que através da justa operação de cada parte nós possamos ver o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, Senhor Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Senhor Deus, o Senhor nos
salvou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para fazermos parte desse corpo, desse organismo tão grande que é a tua família. Senhor Deus, que privilégio para nós. Nós não éramos nada, nós não éramos ninguém, nós não tínhamos nada que pudesse atrair o Senhor para nós, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos permitiu fazer parte dessa bênção maravilhosa, Senhor Deus, viver eternamente na tua presença. Por isso, Senhor, clamamos ao Senhor, capacita-nos, porque até para fazer a nossa parte, nós precisamos da tua ajuda. Ajuda, Senhor Deus, todo o enebrecimento da nossa mente, toda a estrutura mental, todo pensamento contrário cair por terra em nome de Jesus, que nós possamos ter olhos para ver, Senhor Deus, e ouvidos para ouvir e discernir aquilo que o teu Santo Espírito fala, que nós possamos ser, não como aquele que olha o cisco no olho do irmão, mas não consegue enxergar o argueiro no nosso próprio olho, que nós possamos ser aqueles que julgam a nós mesmos, que julgam as nossas próprias atitudes, aqueles que conseguem enxergar aquilo em que nós estamos agindo errado, ao invés de ficarmos nos auto-justificando, porque acha que faz o bem, acha que faz o certo, acha que tudo que faz é o melhor. Pai, que esse tipo de espírito caia por terra em nome de Jesus, que cada um de nós possa ver aquilo que nós fazemos de mal ainda, aquilo em que nós erramos ainda, aquilo em que nós precisamos de conserto, aquilo em que nós precisamos de ajuda do Senhor para aperfeiçoar, porque todos nós precisamos. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, nós nos abrimos a Ti e oferecemos a Tua vida, a nossa vida, para que o Senhor trabalhe em nós, como um jardim aberto, para que o Senhor arranque o que é improdutivo, o que é impuro, o que não produz nada, o que é uma raiz venenosa, mas para que o Senhor plante do teu fruto em nós. Nós queremos expressar a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fé e o amor, porque nós sabemos que contra estas coisas não há lei. Nós te louvamos, bendizemos e glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.